Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula, né, de conversão eletromecânica de energia. Hoje a gente finaliza o estudo de transformador. Nós vamos ver basicamente projeto. Um projeto de transformador, a gente precisa percorrer 9 etapas distintas. Eu não vou ler essas etapas agora, eu vou deixar aí para vocês. Mas nós temos que passar por cada uma delas para que no final a gente tenha um projeto. Esse projeto ele é para um transformador de, no máximo, um kVA. Isso porque as informações que eu tenho disponíveis são de chapas, chapas tipo E e chapas tipo I, que permitem no máximo esse valor. Agora, nada impede, né, de a gente acrescentar mais chapas e, com isso, estender a potência desse transformador. Mas, a princípio, um kVA é bem tranquilo, e para quem faz o projeto com kVA, a partir do momento que você tenha valores comerciais dessas chapas, faz para qualquer valor de transformador também. Então vamos lá. Então, primeira questão, a nona questão, né? A nona questão sobre transformador. Essa é a primeira sobre projeto. Nós temos aí essas especificações: uma tensão de primário de 127, uma tensão de secundário de 220, portanto é um transformador elevador de tensão, uma corrente de secundário na ordem de 3,5 amperes, frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede, o rendimento desse transformador na ordem de 90%, portanto aqui 0,9. Fator de potência, nós estamos trabalhando com 0,9 também, que é bem próximo do que a concessionária preconiza. E uma dopagem aí das chapas na ordem de 4% de silício no aço que será utilizado nas chapas para montagem desse transformador. E aí, então, a gente precisa saber quais são as potências, né, que esse transformador ele suporta, qual é o tipo de chapa que nós temos que escolher, qual o número de espiras de primário e de secundário desse transformador, e se essas espiras vão caber dentro do empacotamento. Basicamente, o que a gente precisa fazer é isso. Então, vamos para a primeira etapa, que é calcular a potência do secundário dessa máquina. E a equação que nós vamos aplicar é muito simples, né? A potência é a tensão vezes corrente. A gente tem a tensão do secundário, que é de 220, e também um dado de problema, de especificação do projeto, é a corrente do secundário, que é de 3,5. Fazendo essas contas, a gente acha uma potência de secundária aí na ordem de 770 watts. Maravilha. Podemos ir para a segunda etapa, que é calcular as potências do primário. Eu preciso calcular tanto a potência ativa, que é aquela capaz de realizar trabalho, é aquela que é capaz de acender uma lâmpada, girar um motor, enfim, realizar trabalho de alguma forma, e neste caso, realizar trabalho na elétrica significa tirar um elétron de uma posição e colocá-lo em outra distinta. Isso que para a gente é realizar trabalho. E, na prática, significa acender uma lâmpada, girar um motor, abrir automaticamente uma janela, para conseguir girar o motor, enfim. Isso que na prática significa realizar trabalho. Mas em termos de conceituação, em termos de física, né, é mover uma partícula que está numa posição e colocá-la em outra. E a gente precisa também calcular essa potência total. A gente sabe que um transformador ele exige não só potência ativa, como também potência reativa. Nós já discutimos muito sobre isso, né? Os elétrons, os átomos, né, que compõem essa estrutura, precisam ter seus elétrons orientados em uma determinada posição para que ele consiga permitir a passagem de corrente. E ele só vai fazer isso à medida que ele absorve energia. E essa energia ela é absorvida exatamente para isso, né, para orientar esses elétrons. Depois, ele precisa devolver essa energia absorvida para que ele consiga orientar esses elétrons em um outro sentido. Em outras palavras, quando o ciclo da tensão alternada muda de positivo para negativo, por exemplo, isso faz com que os elétrons tenham que girar no sentido contrário. E para isso, eles precisam devolver a energia absorvida.
Então, veja bem, o elétron ele veio com uma determinada posição e agora ele vai retornar. Então, em termos de física, né, de conceituação de física, esse tipo de potência não realiza trabalho, que é a potência reativa. E aí, quando nós somamos a potência ativa do primário com a potência reativa desse primário, faltou um 1 aqui, a gente tem a potência total e a gente precisa saber dela. Mesmo porque é essa potência que vai nos ajudar a determinar quais são as dimensões das chapas que nós vamos utilizar nesse transformador. Então, nós já temos a potência de secundário e a gente sabe que o rendimento dessa máquina é em torno de 90%. Em outras palavras, ela tem uma perda de 10%, que é o núcleo desse transformador, perda por potência, perda por corrente de Foucault e perdas por histerese. Então, o que a gente precisa fazer? Já que a gente sabe que nós vamos perder 10% da energia que entra, e a gente sabe qual que é a energia que sai, o que nós vamos fazer é dimensionar a energia que vai entrar, portanto, a potência do primário, 10% maior do que o que nós acabamos de determinar para o secundário, já prevendo essas perdas. Em outras palavras, nós vamos multiplicar a potência de secundário por 1,1, exatamente para que a gente tenha essas perdas, a gente consiga compensar essas perdas do núcleo. Então, fazendo a sua conta, multiplicando 1,1 pela potência que nós achamos, a gente chega numa potência de primário de 847 watts. Agora a gente precisa calcular a potência total. E a gente sabe que essa potência total ela é a soma de vetores. Né? Do ponto de vista gráfico, para a gente somar vetores, a gente tem o primeiro vetor aqui, que é a potência ativa. No final desse vetor, a gente coloca o vetor que a gente quer somar, que é a potência reativa, e interliga esses extremos para que a gente tenha a soma de vetores. Né? Quando a gente fizer isso, obviamente a gente cai numa condição de triângulo retângulo. Aí a gente pode aplicar Pitágoras, enfim. A gente tem a possibilidade de alguns caminhos para que a gente consiga, então, calcular essa soma vetorial, essa resultante, que nada mais é do que a potência total. Bom, eu vou preferir usar um caminho aplicando ali a trigonometria. Então, eu vou pegar, por exemplo, o cosseno do ângulo. Então, o cosseno desse ângulo, eu estou chamando esse ângulo de φ, ele vai ser cateto adjacente ao ângulo, né? O ângulo está aqui, adjacente significa do lado, e o que está do lado é o cateto Q1, sobre a hipotenusa, que é S1. Portanto, eu consigo isolar S1 nessa equação, eu chego nesse resultado aqui. Substituindo valores, a gente chega numa potência total aí na ordem de 941 watts. Muito bem, eu já tenho agora a minha potência total do primário. Agora eu posso ir então para a terceira etapa, que é determinar os parâmetros das chapas que nós vamos utilizar no núcleo desse transformador. Para isso, eu preciso primeiramente descobrir qual que é a minha indução magnética. Essa indução magnética, eu determino por meio da dopagem que será utilizado nas chapas. E aqui foi determinado que essa dopagem tem que ser de 4%. Ora, então, para uma dopagem do ácido silício de 4%, significa que a gente vai ter uma indução magnética aí na ordem de 12 mil Gauss, ou Tesla, tanto faz. Dá na mesma. A gente tem algumas unidades possíveis aí para a intensidade de campo magnético, na verdade, para a indução magnética, perdão. A indução magnética, conforme nós já vimos, é a concentração dessas linhas de campo magnético. Joia, nós já temos então o valor da indução. A gente precisa agora escolher que tipo de chapa que nós vamos utilizar. E quem vai determinar esse tipo de chapa é exatamente a potência total. Ora, e nós temos essa potência aí próximo a 1000 volt-ampere. Então, se a gente olhar essa tabela aqui,
o valor mais adequado que a gente tem para esses 941, na verdade, é essa de 1000 volt-ampere. Esse A aqui tinha que ser maiúsculo, tá? Volt-ampere. Vocês corrijam isso no material de vocês. Ou seja, para que a gente consiga, então, alcançar esses valores que foram estipulados no dado de projeto, a gente vai precisar aí de trabalhar com chapas, né, com essas dimensões aqui, é exatamente a chapa número 7. Se a gente tivesse que comprar isso no mercado, a gente exatamente ia definir para o nosso fornecedor dessa forma aqui, ó. Preciso tantas chapas E, que é esse tipo de chapa aqui, ó, e a gente vai ter que calcular essa quantidade de chapa daqui a pouco. E aí a gente diria para ele que a gente precisa de uma chapa número 7, para que ele saiba exatamente qual chapa que ele vai nos entregar. E essa chapa ela tem essas dimensões aqui, né? Ela tem o A, que é essa dimensão aqui, ó. E nós vamos precisar dessas dimensões para efetuar alguns cálculos. Então ele tem esse A na ordem de 6 centímetros. Ele tem o B, que é essa distância aqui, ó. E eu vou precisar saber dessa distância, essa distância que a gente chama de seção livre, para eu saber se eu consigo encaixar as minhas bobinas aí dentro, se elas vão caber ou não. Então eu preciso calcular a bitola do fio, eu preciso calcular o número de voltas e, por fim, saber se, com a quantidade de voltas que eu preciso num fio de uma determinada bitola, ele vai caber dentro da minha seção livre. Ora, essa é uma pergunta que precisa ser respondida, e para isso a gente vai precisar saber quais são essas dimensões, né, de A, de B, de C e de D, para poder exatamente calcular a área da seção livre dessas chapas. Aqui em cima virá uma outra chapa, fechando esse pacote, vem aqui, ó, que a gente chama de chapa do tipo I. Mas isso daqui a pouquinho a gente vê. Bom, já determinamos, então, o tipo de chapa que nós vamos utilizar, que é a chapa número 7, para essas espiras, para montar esse conjunto de espiras nesse empacotamento. A gente pode, então, para a quarta etapa. Eu preciso calcular essa seção líquida para que eu consiga, de posse dela, calcular a seção bruta do meu empacotamento. Por que é chamado de seção líquida? Porque, neste caso, a gente vai pegar as espessuras dessa chapa e sobrepô-las para ver se o quanto que a gente tem de área. Agora, a área vai ser essa área que está aqui em vermelho, isso é chamado de seção bruta. Só que, veja bem, o que é a seção bruta? Eu preciso pegar cada chapa, essas chapas elas têm uma cobertura de esmalte que vai isolar eletricamente uma das outras. Portanto, essa cobertura de esmalte ela vai acrescentar ali uma espessura. Essa camada de esmalte vai aumentar a área dessa chapa. E eu preciso levar isso em consideração para saber ali qual que é a minha seção bruta do meu núcleo, para poder exatamente encaixar as minhas espiras, né? Eu ter uma noção se vão caber ali ou não. Então, o primeiro passo é calcular essa seção líquida. E a gente tem uma equação que nos diz que essa seção líquida ela é um valor bem aproximado, dá um erro bem pequeno, que é a raiz quadrada da potência de entrada. Ora, nós calculamos essa potência de entrada. Se nós tirarmos raiz quadrada disso, nós vamos ter uma seção líquida aqui desse empacotamento na ordem de 29 centímetros quadrados. Depois a gente pode ir para a etapa seguinte, que é exatamente o cálculo da seção bruta. E aí a experiência nos diz que o verniz ele aumenta essa área em torno de 20%. Então o que nós vamos fazer é pegar essa seção líquida e acrescentar 20% nessa área. Quando a gente fizer isso, a gente chega numa seção bruta na ordem de 35 centímetros quadrados. Bacana. Agora veja bem, eu preciso calcular o número de chapas para que na hora que eu fizer esse empilhamento, eu alcance essa área bruta. E como é que a gente calcula essa quantidade de chapas? É bem simples. Eu tenho o valor da minha seção bruta, e aí o que eu vou fazer?
eu vou multiplicar o comprimento da chapa vezes essa dimensão A da chapa. A dimensão A é exatamente essa parte aqui, ó. Esse comprimento que eu tenho da minha chapa. Ora, o valor de A a gente sabe, e nós sabemos o número da chapa, e a gente consegue extrair isso da tabela 2 de projeto. A gente tem aqui esse valor, ele é de 6 centímetros. Essa seção bruta, a gente acabou de calcular. A gente tem o valor dela também. Ela está aqui na ordem de 34,92 centímetros. Ora, então na hora que eu fizer isolar esse L, atrás desse comprimento que eu estou, na hora que a gente isolar e fizer essas contas aqui, a gente vai chegar aí num L em torno de 5,82 centímetros. O número de chapa, então, ele vai ser dado por este comprimento, dividido, esse comprimento é esse L aqui, ó, que ele tem a ver exatamente com o comprimento do empilhamento dessas chapas. E aí basta que a gente divida, então, este comprimento pela espessura da chapa. E essa espessura da chapa, a gente vai pegar um dado de mercado. Então, nós temos que essas chapas, elas são fornecidas aí com uma espessura na ordem de 0,3556 milímetros. Ora, eu obtive valores aqui em centímetros, então eu preciso converter milímetros em centímetros. Para isso, basta dividir por 10. Bom, feita a conversão para centímetro, faço essa divisão aqui, chego aí em 164 chapas. Na verdade, foi 163, alguma coisa. A gente arredonda para cima. Então, a gente vai precisar aí de 165 chapas do tipo E, obviamente, do tipo I também, na mesma quantidade, para que a gente consiga, então, na hora que empacotar, na hora que empilhar essas chapas, a gente chegar numa área de seção bruta, conforme nós calculamos. Bom, ótimo. Vencida essa sexta etapa, segue para a sétima, que é calcular o número de espiras, tanto do primário quanto do secundário desse transformador. E veja bem, a gente sabe calcular esse número de espiras do primário nos valendo aí de uma equação que nós vimos lá em eletromagnetismo. E aí, senhores, eu vou pedir a vocês que corrijam o material de vocês, que o material que eu enviei para vocês, ó, foi sem esse outro 4 aqui. Isso vai dar uma pequena diferença. Então, eu vou pedir a vocês que acrescentem isso no material. E aí, veja bem, nós temos todas essas informações. Esse valor de indutância, nós pegamos, né, em passos anteriores, nós determinamos que ela é de 12.000 gauss, nós temos a frequência da rede e nós temos a área da seção líquida desse transformador. Substituindo todos esses valores na equação, a gente chega, então, num valor de 137 espiras. Na verdade, deu 137,3, se não me engano. Eu arredondei para baixo. Teria algum problema se arredondasse para cima? Nenhum. Né? A diferença que a gente teria em termos de nível de tensão seria insignificativo. Eu até sugeriria a vocês que toda vez que desse valores quebrados, arredondasse para cima. Mas, enfim, eu fiz a opção de arredondar. Neste caso, como era menor do que 5, eu fiz a opção de arredondar para baixo. Calculamos, então, o número de espiras do primário. A gente precisa determinar o número de espiras do secundário desse transformador. Também vamos nos valer de uma equação já conhecida. Nós deduzimos essa equação em aulas passadas. Como nós queremos o número de espiras do secundário, basta que a gente isole isso nessa equação e substitua valores. Na hora que a gente fizer isso, a gente vai achar aí 237 espiras no secundário. Ou seja, o número de espiras do secundário maior do que o número de espiras do primário. Haja vista que o projeto diz para a gente que esse transformador é um transformador elevador. Ótimo. Já achei, então, esses números de espira.
eu preciso saber o seguinte, qual o fio que eu vou utilizar para poder fazer esses enrolamentos. Então, eu preciso de calcular essa bitola do fio. Agora, essa bitola, ela depende das correntes, tanto de primário quanto de secundário, mas elas dependem também do tipo de ventilação que esse transformador foi projetado para trabalhar. Eu vou considerar aqui que esse transformador vai trabalhar na pior condição possível. Ele vai trabalhar dentro de algum tipo de invólucro, por exemplo, dentro de uma caixa fechada, sem ventilação. E aí vou efetuar os cálculos baseados, então, na densidade de corrente que eu terei com base nesse tipo de ventilação. Ora, a gente consegue calcular essa corrente de primária. A já visto que de secundária ela já foi estabelecida. A de primário, basta que a gente pegue a equação de potência, olha aqui essa corrente, e substitua valores. Na hora que a gente fizer isso, a gente vai achar uma corrente de primário 6,67. Aqui, eu sei que eu serei repetitivo, nós já discutimos isso várias vezes, mas eu acho que vale a pena a gente parar mais uma vez para fazer uma pausa para meditação. A gente sabe que, se a gente não considerar as perdas desse transformador, claro que eu sei que esse transformador tem uma perda de 10% por causa do rendimento dele. Se ele não tivesse, a potência de primário deveria ser igual à potência de secundário. Potência de primário a gente sabe calcular, é V1 sobre vezes I1. Da mesma forma que a gente conseguiria calcular essa potência de secundário, V2 e 2. Ora, observem vocês que, para que essa tensão V2 suba, e ela vai subir, é necessário que essa corrente, então, diminua, para que a potência de entrada seja igual à potência de saída. Ora, então, isso significa que eu vou ter uma corrente de secundário aqui, ó, menor do que a minha corrente de primário. Isso é fato. Tanto é que nós acabamos de calcular e descobrimos que, de fato, ela é maior. Claro que aqui já está dimensionado de sorte que a gente consiga suprir aqui as perdas do núcleo. Então, eu tive que aumentar um pouco mais ainda essa minha corrente de primário, porque eu sei que eu terei perdas no núcleo. Portanto, é necessário aqui, de fato, aumentar um pouquinho essa potência, exatamente para que eu tenha as minhas perdas e consiga entregar na saída do meu sistema, ou seja, o secundário dessa máquina, a potência que foi exigida em dados de projeto. Joia. Calculei, então, essa corrente de primário. Agora eu vou calcular a bitola do fio. A gente tem uma equação que nos ajuda a calcular esse diâmetro do fio. Estou chamando de diâmetro aqui de φ, tá? Embora esse φ possa confundir com fluxo magnético. Mas eu corri o risco assim mesmo. Por quê? Porque mercado usa para bitola de fio essa letra grega, que é φ. Da mesma forma que nós utilizamos φ para fluxo magnético também. Enfim, correndo o risco da confusão, eu mantive as nomenclaturas, porque é exatamente elas que vocês vão lançar mão para poder comprar esses fios para fazer esses enrolamentos. Bom, nos valendo dessa equação aqui, então, para a gente calcular o diâmetro do fio do primário, a gente vai pegar essa corrente que a gente acabou de calcular e dividir pela densidade de corrente que nós estimamos lá no passo anterior, quando nós determinamos que esse transformador vai trabalhar na pior condição possível. Então, na hora que a gente fizer esses cálculos, nós vamos chegar aí num diâmetro de fio de 3,33 milímetros. Então, agora eu preciso pegar o... Sim. O D igual a 2 é o que mesmo? Eu não peguei aqui, não. Eu estou trabalhando sem ventilação, que é a pior condição possível. Para isso, a minha densidade corrente nessa condição será 2. Ok? Beleza, tranquilo.
Eu não especifiquei isso aqui no projeto. Deveria ter especificado, mas eu não especifiquei. Então, eu estou supondo, já que ninguém me disse como é que vai ser as condições de trabalho desse transformador, eu estou pegando a pior condição possível. Eu sei que pior do que isso não haverá. Ou seja, em outras palavras, se o meu transformador sobrevive na pior condição possível, ele sobrevive nas demais também. Bom, então nós já calculamos o diâmetro do fio. Nós já sabemos o número de voltas do primário, são 37 espiras, e nós acabamos de calcular a dimensão, a bitola desse fio. Eu só preciso agora pegar o catálogo para ver qual que é o fio mais próximo disso que eu tenho. E aí, quando a gente pegar o catálogo... Pode falar. Vai ser o fio de 4 milímetros? Bom, a gente tem que pegar o catálogo. Ah, não, vai ser o de 3 aí, né? 3,6. Na hora que a gente pegar o catálogo, olha só, esse aqui não serve, porque ele é menor, e esse aqui é muito maior, né? Então, o mais adequado aí é o AWG7. O AWG7 ele tem esse diâmetro aqui, então é ele que nós vamos utilizar. Então, a gente não tem esse valor de catálogo, o que a gente tem é o AWG7, é ele que nós vamos lançar a mão. Joia, já calculei o diâmetro desse fio. Eu vou precisar da área também, para fazer os outros cálculos daqui a pouco, para saber se esse número de espiras vai caber ali dentro da minha seção livre. Agora, essa área, só um instantinho, essa área foi dada em milímetros quadrados, eu preciso dela em centímetros quadrados. Ou eu converto esse valor aqui para centímetros quadrados, ou eu pego esse diâmetro aqui, ó, divido por 10 para transformá-lo de milímetro para centímetro, e aí faço o cálculo da área de uma circunferência. Qualquer um desses caminhos que eu pegar, eu vou chegar nos mesmos resultados. Pode perguntar. Mas poderia ser usado esse AVG8 aí, ou não? De forma alguma? Poderia. Mas você tem que pensar o seguinte, esse AWG8 aqui ele é mais caro. Problema nenhum. Não, beleza. Eu preferiria usar esse aqui porque ele vai ser mais barato. Bom? Não, beleza, João. Obrigada. Nada. Então, nós já temos o diâmetro desse fio, que vai no primário. Eu preciso agora calcular o diâmetro do fio secundário. Vou me valer da mesma equação, né? Ora, essa corrente secundária a gente sabe qual que é, porque ela é um dado de projeto. Na hora que eu fizer essa conta aí, eu vou chegar num fio de 1,75 milímetros. Mais uma vez, eu vou consultar o catálogo para ver se eu tenho esse fio. Se eu não tiver, eu vou pegar o mais próximo possível dele. E na hora que a gente consulta, olha aqui, ó, a gente tem esse fio aqui que é abaixo do que eu preciso, e esse aqui está acima. Então, acho que o mais adequado aqui seria o AWG13. Ele nos atenderia bem, né? Poderia usar o 14, Raquel, sem problema nenhum, mas eu vou pagar mais caro por isso. Aí é uma questão de escolha. Se você vai produzir isso em quantidade pequena, um transformador você está produzindo para você. Problema nenhum, né? Eu até preferiria pegar o de bitola maior. Agora, se você vai produzir isso em série para vender, ora, se você pegar aí centavos e multiplicar isso por alguns muitos mil transformadores, isso dá uma diferença no final significativa. Então, neste caso, se for uma produção em série, eu te aconselho a pegar aquilo que for mais adequado e mais econômico para o projeto. Se fosse meu transformador, eu, inclusive, pegaria as espiras de primário e secundário com a maior das bitolas. Ou seja, com aquela primeira que nós calculamos ali. Por quê? Porque pode ser que eu queira pegar esse transformador e fazer dele um rebaixador, né? Aplicar o contrário. Ou fazer desse transformador um autotransformador. E aí eu não precisaria ficar me preocupando com limitações de corrente do secundário. Nós já até discutimos isso na aula passada. Então, se fosse meu transformador, eu pegaria a maior bitola para poder fazer o enrolamento. Mas eu produziria um transformador, diferente de produção em série. Produção em série não faz sentido, né? Eu
fazer dessa forma, porque você está encarecendo o meu projeto. Beleza, eu já tenho todas as informações que eu preciso, eu posso ir para a última etapa do projeto, que é verificar se esses meus enrolamentos eles vão caber aqui dentro da minha seção livre. Então, eu vou ter aqui, ó, conjunto de espiras, de primário e secundário dessa máquina. Eu só vou desenhar o primário, L1 aqui. Eu preciso saber se essas espiras vão caber aqui dentro, que é a área da minha seção livre. E essa área, veja bem, nada mais é do que a dimensão desses dois lados em vermelho que vocês estão vendo aí, ó. Esse lado aqui, comprimento dele, vezes esse aqui, vezes esse aqui. Ora, qual que é o comprimento, né, daqui até aqui? É fácil. É o meu comprimento D, que é tudo isso, menos o C. Se de D eu retirar C, eu vou ter exatamente esse lado aqui do meu retângulo. E agora eu multiplico isso por B. Então, D menos C vezes B me dá a área da seção livre dessas chapas e no nosso caso vai ter que ser a chapa E, perdão, a chapa número 7. Eu tenho essas dimensões, foi um dado de projeto. Então, se eu pegar aqui, ó, 9 centímetros, menos 3 centímetros, eu tenho 6. 6 vezes 3, 18 centímetros quadrados de área livre. São esses 18 centímetros aqui. Agora eu preciso saber o seguinte, a minha bobina 1 cabe nesse vão? A minha bobina 2 cabe nesse vão? Então, são essas contas que eu preciso fazer agora. E para a gente calcular essa área da seção livre da bobina, a área da bobina, né? Tem um L a mais aqui. Porque a chapa que tem uma seção livre, a bobina não, a bobina só vai ter uma área. Mas, enfim, a área dessa bobina a gente pode calcular dessa forma aqui, ó. O diâmetro desse fio ao quadrado, lembrando que precisa estar em centímetros, porque a minha área livre foi calculada em centímetros quadrados, vezes o número de espiras que eu tenho do primário, para eu conseguir, então, calcular qual que é a área total que essa espira vai ocupar. Ora, a gente tem todas essas informações. A gente tem que esse fio AWG7, ele tem esse diâmetro aqui. Ora, isso aqui tem milímetros. Então, eu divido por 10 para transformar em centímetros. Elevo isso ao quadrado e multiplico pelo número de espiras do primário. Eu vou chegar aí numa área de bobina em torno de 18,4 centímetros quadrados. Maior do que minha área livre. Ferrou. Não vai caber dentro ali das minhas chapas, dentro do meu empacotamento. Se eu fizer esses mesmos cálculos agora para o AWG13, eu vou chegar aí em 7,92. O secundário da máquina cabe lá dentro, mas o primário da máquina não cabe, não. Então, eu preciso voltar para a prancheta e redimensionar esse meu transformador. Existem alguns caminhos. Tudo vai depender de possibilidades. O melhor aqui seria eu pegar a chapa seguinte. Seria a chapa número 8, digamos. O problema é que não vou ter essa chapa número 8 com aquela espessura. Não fabrica. Então eu precisaria trocar a espessura e fazer esses cálculos novamente. Para ver se cabe. Agora, observe vocês que a gente pegou o comprimento total ali de 18 centímetros. 18 centímetros já é isso aí dá, eu te diria que um palmo. Deixa eu medir aqui, um palmo. Em torno de um palmo aí, pouco menos de um palmo, de comprimento dessa chapa. Ou seja, não é um transformador pequeno. Mas uma saída razoável seria, pegue a próxima chapa, né, a chapa seguinte, e provavelmente esse empacotamento vai caber. Eu não vou por esse caminho. Eu vou considerar aqui que eu tenho algumas outras possibilidades. O segundo caminho significa o seguinte, isso aqui é uma exigência de projeto? Eu posso baixar um pouco essa corrente aqui? É uma pergunta a se fazer. Depende.
se você está fabricando para você ou se você está fabricando para produzir em série. É difícil dizer que sim ou que não, mas é um caminho. Particularmente, eu não vou pegar nem o primeiro nem o segundo caminho. Eu vou pegar um caminho alternativo, que é o seguinte: olha, esse meu transformador não vai ser projetado para trabalhar fechado. Ou você trabalha com ele aberto, você coloca ali uma ventoinha. Se for uma fonte de alimentação, você vai ter que ter uma ventoinha ali no projeto da sua fonte para melhorar a circulação ali de vento, para que esse transformador trabalhe nas condições que ele foi projetado. Então, eu simplesmente eu vou considerar uma situação intermediária, que nem é tão ruim quanto a primeira, ou seja, dentro de uma caixa fechada, sem nenhum tipo de circulação de ar, mas ele também não é ali com uma ventoinha soprando. Eu vou pegar alguma coisa entre um e outro. Ou seja, a minha caixa ela é grande o suficiente para que eu tenha ali, no mínimo, uma troca de calor, embora eu não tenha nada soprando lá dentro, mas que eu consiga fazer alguma troca de calor ali com a placa, com a carcaça. Enfim, é uma condição apenas de má ventilação. Apenas não, né? E má ventilação já é uma coisa preocupante, até mesmo para o circuito elétrico, se for uma fonte de alimentação. Mas enfim, o fato é que eu vou preferir alterar esse parâmetro do projeto. Portanto, eu vou pegar ali um D igual a 4 e vou refazer toda a minha etapa 8 para frente. Então, vou ter que novamente calcular a bitola desses fios. Não, se eu fizer isso, essa corrente 1 ela não vai alterar, né? Ela é a mesma. A gente já havia calculado isso. Agora, a bitola do fio, em função deste novo parâmetro, se altera. Ele vai... Antes ele era de 3,66, agora ele caiu para 1,67. Na hora que a gente busca o mais próximo disso na tabela dos fios, esse parâmetro não atende, e esse aqui está muito superior, o melhor deles é o AWG13, portanto, uma bitola aí de 1,828. Joia, e terminei a bitola dos fios do primário. Preciso repetir esse cálculo para a corrente de secundária da máquina. Então, vou ter um fio em torno de 0,875 milímetros, vou para a tabela atrás de algo próximo a isso. Vou achar o AWG19, com essa bitola aqui. Ó. Agora, diante dessas novas bitolas, eu preciso ver se as minhas bobinas vão caber dentro ali da minha seção livre, das minhas chapas E e I. Vamos calcular de novo. Ora, a gente tem essas novas dimensões aqui. Ó. Opa, aqui, ó. Na hora que eu substituo isso na minha equação, mais uma vez aqui eu não tenho esse L, porque não é uma seção livre, é a área da bobina apenas. Na hora que eu faço essas contas, eu chego aí em 4,6 centímetros de espaço que a bobina do primário ocupa. E chego aí em aproximadamente 2 centímetros, que é a área que a segunda bobina irá ocupar dentro daquele espaço que eu tenho disponível. O espaço que eu tenho disponível é o mesmo, porque eu não troquei a chapa. Portanto, ele é 18 centímetros quadrados. Isso significa que a bobina do primário vai caber. Isso significa que a bobina do secundário também irá caber. Ou seja, em termos de projeto, eu já finalizei. Eu já sei quais as chapas que eu vou utilizar. Eu já sei a espessura dessas chapas, as dimensões. Eu já sei o número de chapas. Eu já sei o fio que eu vou usar para primário e para secundário. Eu já sei o número de espíritos de primário, o número de espíritos de secundário. E eu escolhi essas bitolas de sorte que essas correntes, ele suportasse todas essas correntes, tanto de primário quanto de secundário, e verifiquei se essas bobinas estavam dentro do meu empacotamento. Em outras palavras, o meu projeto acabou. Observem vocês que ele é bem simples de ser feito. Eu vou parar essa gravação aqui, para não ficar muito longo, como de costume, né? Eu sempre faço isso. E aí eu vou abrir para perguntas.